pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia, vocês já sabem, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reforma de apartamentos. Então eu estou aqui em San Myshuno, continuando com aquela série que eu falei que queria iniciar, que é a reforma de toda San Myshuno, né? Então esse é o segundo apartamento, mas antes de falarmos desse aqui, eu já peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, aperta o botãozinho aí que está escrito inscreva-se, não dói nada, não dá choque e dá uma força aqui para o canal e também deixe o seu like. Se você já é inscrito, eu já te agradeço por ter voltado aqui, então, e já deixa o seu like aí para mim também, tá bom? Bem, então vamos lá começar a reforma desse apartamento. Tô tirando todas as coisas aí. O primeiro apartamento que eu reformei foi o Culpeper 17. Eu vou deixar o card aqui para vocês verem lá, né? Como é que ficou. Na verdade é o apartamento do prédio ao lado, né? Eu acho que na abertura aí deu até para ver que eu troquei as janelas dele. Então a gente vai começar a reforma desse aqui justamente pelas janelas, tá? Tô trocando aí as janelas desse apartamento, que é um prédio mais antigo, né? Então, para a gente valorizar aí esse apartamento, tem que deixar ele com uma cara mais moderna. Tô trocando as janelas. Se você ainda não sabe como fazer isso, você precisa do Tool, que é um mod, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vai lá no meu tutorial também de como trocar portas e janelas de apartamento. O card também vai estar aí em cima, tá bom? Para vocês irem lá e aprender direitinho como fazer isso. É super fácil, não tem muito mistério, não. E dá pra gente fazer bastante coisa, né? Agora, mudar aí porta e janela, gente, uma novidade, o Tool agora não precisa mais ir para o modo simulação, ele está funcionando no modo construção, então já, nossa, adiantou um lado aí, gente, é muito bom, né? Você não precisa ficar trocando da construção para simulação mais, que dava meio que um trabalho, você tinha que pôr um sim no lote, né, e tudo mais. Então agora já facilitou muito mais o uso, né? Tá ficando cada vez mais completo esse mod, na verdade, acho que é o melhor aqui que eu uso e acho muito legal para quem constrói. Eu acho que hoje é uma necessidade ter esse mod, não tem jeito, né? Bom, então, esse apartamento aí é o Jasmine, né? 2B, né? Tem o 1A e esse é o 2B, 1B, 2B, sei lá. Esse é o 2, tá? O 1 é aquele outro que tá ali aparecendo o teto fechadinho que a gente vai reformar mais tarde. Esse apartamento foi muito ruim de reformar, gente, vou falar a verdade, porque assim, ele é uma tripa, né? Ele é estreito e comprido. Não tinha muitas opções de fazer cômodos maiores. Eu tive que mudar aí todo o layout dele, né? Se vocês olharem lá na thumb, eu inverti ele todo. Aí era quarto, eu resolvi pôr a cozinha nesse dentinho aí, porque eu achei que ela ia encaixar bem direitinha nessa entrada aí, né? E também mudei a porta de entrada do apartamento, tirei do meio do apartamento, coloquei aqui para o canto para poder aproveitar aquele outro canto lá para fazer os 2 quartos, né? Então ele ficou com 2 quartos, a sala, essa cozinha com uma área de refeição integrada na cozinha, né? Eu não fiz exatamente uma sala de jantar, é só um balcão, mas dá aí para os Sims usarem e comerem, fazer as refeições tranquilamente, não ficou problemático. Eu achei que ficou bem moderno, eu gostei bastante, né? Eu resolvi também, ao invés de fazer o stop motion hoje, fazer esse speed build para vocês poderem ver mais ou menos, né, o processo das coisas como elas foram feitas. Eu acho que facilita, né? Porque no stop motion não dá para ver, a gente só vê os objetos aparecendo, né? E assim dá para vocês verem quando eu usei o tool, o que eu fiz, dá para vocês diminuírem a velocidade aí do vídeo, né? Quando forem assistir, e então vocês conseguem ver o que foi feito, né? Então
Oh, caramba, a cozinha ficou ali nesse cantinho. Eu já dividi os 2 quartos lá para frente e esse outro pedaço eu vou fazer a sala de estar, tá? Tô usando esses sofás aí da Moschino, né, em vermelho, e coloquei então essa bancada de refeição ali para poder em vermelho com os banquinhos para combinar. E aí eu tô trocando a porta de entrada. Tenho que tirar as caixas de correio do lugar, né? Porque elas iam ficar bem no meio da porta. Então, com o tu também, eu coloquei elas para o lado. E aí já coloquei a porta nova, né? Uma porta moderna. Esse daí é do Fitness lá. Eu gosto dessa porta, acho ela bem bonita e bem moderna, assim, né? Para dar um ar mais contemporâneo nessa cidade, porque é um centro de cidade aí, né? Com bastante prédios, mas os prédios são bem, todos eles bem clássicos, né? A não ser naquele distrito do dinheiro lá, do distrito financeiro, que os prédios são mais de vidro, né? São prédios mais modernos. Mas aí a gente está nesse distrito, eu acho que é o da comida, né? Da gastronomia. Então tem esses prédios mais baixinhos, de tijolinho, né? Uns prédios bem mais clássicos, mas isso não quer dizer que os moradores daí vão ter que ficar, né? Num apartamento antigo, velho, com decoração velha, tudo escuro, nada disso, né? A gente consegue reformar e deixar aí os nossos Sims num apartamento bem arrojado, né? Bem contemporâneo. Então, aí eu estou fazendo a lareira, né? Aquela gambiarra do tutorial que eu fiz na quarta-feira, né? Que veio o vídeo aí do tutorial também, que vocês me pediram para fazer, de como eu tinha feito essa lareira. Então, aí no apartamento tem que ser com tu, gente, porque não tem como demolir a parede ali e ela gruda naquela parede, só dá para tirar ela da parede usando tu, né? Com o Move, trouxe elas para frente. E aí consegui afundar ali na plataforma, né? E o que mais aí tem desse apartamento? Bom, então ele ficou com 2 quartos. Um quarto ficou pequeno assim, mas com o beliche eu achei que ele ficou com um espaço bem bacana, porque dá para aproveitar o outro lado do quarto, né? Vocês vão ver aí no final do vídeo, gente, na tour, que eu coloquei uma família de 4 pessoas para viver nesse apartamento, 2 adolescentes e um casal. Então eles estão aí de boa, né? No apartamento, tranquilo, tem espaço. Não é, né, aquele espaço, é sempre um apartamento, é mais apertadinho e tal. Mas deu para ficar a família toda aí dentro, sem ficar trombando um no outro, né? Eu acho que a única coisa que é ruim quando você coloca uma família maior nesses espaços assim menores é o banheiro, né? Porque eu joguei um pouquinho com eles aí no apartamento e o que realmente atrasa a vida ali é que um tá usando o banheiro, o outro tá ali apertado e não consegue usar porque tem um banheiro só. Então não teve jeito, nesse espaço aí desse apartamento não tinha mesmo como colocar 2 banheiros, mas nem coube a sala de jantar, né? Tive que integrar ali a bancada com a cozinha, né? Então aí é o quarto que eu estava falando, das 2 adolescentes, né? E eu fiz essa bancada aí para pôr computador e para elas guardarem as tranqueiras, colocar as baguncinhas de escola, né? E o cantinho aqui da bancada ficou como se fosse uma penteadeira. Coloquei uns espelhos na parede, e aí perfume, coisa de maquiagem, secador de cabelo, essas coisas todas aí, né? Então, claro que eu tô subindo todos esses objetos aí com o Alt 9, né? Porque essa prateleira é uma prateleira aumentada uma vez e esses objetos não vão automaticamente para ela. Então a gente vai de Alt 9 para colocar as coisas aí em cima, né? E agora também usando tudo, dá para você colocar elas bem na altura certinha, sem ficar objeto voando por aí, porque dá uma raiva, gente, quando você sobe o objeto, você olha de um ângulo, ele tá em cima da prateleira, quando você muda a câmera, ele tá voando.
é horrível, né? Eu acho que esses ângulos de câmera aqui do The Sims é estranho. O objeto está em lugar totalmente diferente do que você estava imaginando, dependendo do ângulo que você está olhando, né? Por essas câmeras, tanto do 3 ou do 4, tanto faz. Já tentei com 3, já tentei com 4, sempre dá esse problema, né? Então ali eu já terminei aquele quarto e agora tô no quarto do casal. Eu usei os móveis como é que chama? Diversão na neve, né? Escapada na neve, diversão na neve, sei lá eu. Esse Monte Komorabi aí, né? A expansão que teve. Porque eles são mais assim delicados e menores, então dá para caber nos espaços melhores, né? E eu achei eles bem bonitos também, gostei. Então esse quarto ficou aí com uma vibe mais oriental, né? Por conta do tipo dos móveis. Eu usei tudo branco para deixar tudo clean, porque o espaço é pequeno e assim cor muito forte em espaço pequeno fica, sei lá, para mim acho que fica meio claustrofóbico, sabe? Então deixei aí o quarto bem clarinho, né? Para poder dar mais iluminação. Fiz aí um aparador ali do lado. Não tem escritório, então tem uma bancada aí também para o casal no próprio quarto deles, né? Para poder usar o computador, e pus as almofadas ali e tudo mais. E depois só tem o banheiro aí, que é bem pequenininho, é um banheiro minúsculo, mas deu aí só o chuveiro, não tem banheira, mas ficou ainda até que bonitinho, dentro do espaço que tinha. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like aí para esse vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito, peço de novo, se inscreva aí no canal. Ajuda bastante, sabe? Dá essa força aí, porque de inscrito em inscrito a gente vai conseguindo progredir, né, com o canal, e vai o trabalho da gente ficando mais relevante na plataforma e chega para mais pessoas. Então é muito importante que vocês se inscrevam. Também, se você já é inscrito, agradeço de novo por você ter assistido até aqui, tá? E espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí pro vídeo. Até a semana que vem. Até o próximo. Tchau, tchau.